Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui com essa videoaula para mais uma aula de formação cidadã e competências socioemocionais. Nós estamos trabalhando desde a semana passada com o seguinte assunto, as emoções. A gente viu as 5 emoções básicas e hoje daremos continuidade, voltaremos a falar sobre este assunto e hoje na aula especificamente falaremos sobre a diferença entre as emoções e os sentimentos. Então tá aí, pessoal, acompanhe junto comigo. Hoje nós vamos ver com muita atenção que as emoções e os sentimentos são coisas diferentes e a gente tem que aprender a diferenciar uma da outra. Então acompanhe junto comigo essa leitura bem bacana aqui. Emoções e sentimentos. Você sabia que apesar de usarmos as palavras emoções e sentimentos de forma bastante similar, existem diferenças bem marcantes entre uma e outra, que podem afetar a forma como enxergamos o mundo e também a forma como aprendemos tudo sobre ele. Os sentimentos e as emoções são como dois lados de uma mesma moeda e estão conectados uma à outra, mas são, de fato, duas coisas bem diferentes. As emoções geram uma série de reações químicas com grandes diferenças. As reações geram uma série de reações com grandes efeitos no nosso corpo físico. Tipo, sair lágrimas quando você está triste, acelerar os batimentos cardíacos, alegria, transpirar de medo, ficar vermelho de raiva, dar nó na garganta. Estas emoções são programadas no mais profundo do nosso ser desde muitos milhares de anos para reagir às situações de ameaça ou de recompensa, com respostas rápidas para a nossa sobrevivência. As emoções são, portanto, irracionais, automáticas. Você percebe que uma situação é perigosa, em seguida você sente medo. E então, isso produz adrenalina que te prepara para correr ou para lutar. Assim, sem pensar muito, sente e reage instintivamente. Como já vimos, são 5 as emoções básicas: a alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Nós vimos um vídeo que ajudou a gente refletir sobre essas 5 emoções básicas que nós temos: alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Já os sentimentos são associações mentais e reações às emoções e são muito influenciados pelas experiências pessoais, as crenças e as memórias. Ou seja, o que sentimos está muito mais ligado ao pensamento. É você tentando entender e explicar aquela emoção e aquela sensação física. Os sentimentos são os passos seguintes, depois de sentir uma emoção, e normalmente ocorrem no subconsciente. Como elas dependem da nossa bagagem pessoal, que é totalmente individual, duas pessoas podem sentir coisas bem diferentes diante de uma mesma situação. Assim, não é o que aconteceu, mas o que você pensa sobre o que aconteceu que importa. Nossos pensamentos e crenças são nossa realidade. Peraí, vamos ver se deu para entender. Acontece algo e surge uma emoção que causa uma série de mudanças no seu corpo e em seguida a sua mente, para tentar entender o que está acontecendo, começa a conectar uma série de imagens, pensamentos, crenças e memórias do seu subconsciente que ficaram de alguma forma vinculadas a esta emoção, produzindo um sentimento que te leva a se comportar de uma determinada maneira, entendeu? Mas pode rolar ao contrário também. Um pensamento surge na sua cabeça e provoca um sentimento. Isso desperta uma reação emocional, alterando o seu estado físico também. E como um desperta o outro e vice-versa, você pode, de forma totalmente inconsciente, entrar num círculo vicioso sem nem saber por que e como. E como que eu sei quando é um ou outro? Fica aqui uma dica. Sua emoção se comunica com você através do corpo, gerando uma sensação física.
Para perceber a emoção, você pode tentar silenciar a mente e sentir seu corpo, ouvir o que ele está dizendo. O seu sentimento conversa com você através dos seus pensamentos. É totalmente mental. Um fato curioso é que quando você vive uma situação de emoção muito intensa, que é o caso do medo, da raiva, a alegria ou da tristeza, ela cria memórias duradouras e a maioria delas é criada na infância. Por outro lado, os sentimentos buscam no seu subconsciente significados para o que está acontecendo e podem ficar lá armazenadas sem nem você se dar conta, ressurgindo das cinzas, como a própria fênix, quando uma emoção vem à tona. Vê porque é importante estarmos conscientes disso? As emoções e os sentimentos estão diretamente ligados à forma como experimentamos o mundo ao nosso redor e são a força que conduz muitos dos nossos comportamentos. Agora fique bem atentos a uma pequena história que eu vou ler, vocês acompanhem na tela, que vai nos ajudar a fazer essa diferença entre as emoções e os sentimentos. Ouça aí a história. Dois comerciantes de sapatos viajam para uma terra distante em busca de abrir um novo mercado para seus produtos. Quando chegam no povoado, eles percorrem o local para avaliar seu potencial. Pouco depois, o primeiro comerciante, muito decepcionado, liga para o escritório em sua terra natal e diz: "Mais notícias. Ninguém aqui usa sapatos", e pega o próximo avião para casa. O outro comerciante mal podia conter o entusiasmo ao ligar para o escritório em sua cidade e diz: "Ótimas notícias. Aqui ninguém usa sapatos e não há competidores. É melhor termos muitos produtos em mãos." Quando trazemos consciência às emoções e aos sentimentos e colocamos cada um em seu lugar, podemos inserir pensamentos conscientes e ações intencionais ao invés de somente reagir inconscientemente. Isso pode ser a chave entre uma vida calma ou caótica, seja na sua vida pessoal ou na sala de aula. Ser capaz de identificar como estamos nos sentindo tem se mostrado eficaz na redução da intensidade de uma experiência emocional. Por exemplo, pois reconecte a mente racional, ao mesmo tempo, entender as crenças e as memórias por trás de um sentimento pode nos dar pistas de como alterar nossa perspectiva e olhar para a situação com novas lentes, nos dando uma enorme sensação de empoderamento e liberdade. Veja no quadro abaixo, a seguir, alguns dos sentimentos que podem ser associados às emoções básicas. Lembrando aí das 5 emoções básicas que nós estudamos na aula anterior, eu vou apresentar aqui no quadro a seguir alguns dos sentimentos que podem ser associados às emoções básicas. Então tá aí, pessoal, veja aí abaixo quais são os sentimentos que eu posso associar a cada uma das emoções básicas. Quais são os sentimentos que eu posso relacionar com a alegria? Veja aí, os sentimentos que eu posso relacionar com a alegria é o entusiasmo, tá certo? Vocês estão vendo aí, o otimismo, a gratidão, a satisfação e a esperança. Então esses são os sentimentos que eu relaciono com a emoção alegria. Uma pessoa alegre, ele é entusiasmada, sempre está otimista, é grato às pequenas coisas, sempre está satisfeito e tem uma esperança muito grande que possa melhorar. Quais são os sentimentos relacionados à tristeza? Uma pessoa triste, ela é solitária, está sempre na solidão, pode ter depressão, relacionando a decepção, melancolia e pessimismo. Esses são os sentimentos associados à tristeza: solidão, depressão, decepção, melancolia e pessimismo. Quais os sentimentos relacionados à raiva? Frustração, rebeldia, resistência, impaciência e menosprezo. Quais são os sentimentos relacionados a medo? Ansiedade, insegurança,
timidez, desconforto e nervosismo. E os sentimentos relacionados ao nojo: repulsa, aversão, antipatia, vergonha ou culpa. Então, esses são os sentimentos que são relacionados às 5 emoções básicas. Então, pessoal, após ter assistido essa pequena videoaula, vendo aqui a diferença entre a emoção e os sentimentos, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem retomar aí o vídeo. E a proposta de atividade de hoje da nossa aula de formação cidadã é essa: escreva um pequeno texto de no mínimo 15 linhas, respondendo o questionamento abaixo. E você, como tem lidado com as emoções? Você se considera uma pessoa muito emotiva e intensa? Então, você, baseando nesse questionamento, vocês vão escrever um pequeno texto de no mínimo 15 linhas e vão estar enviando no meu privado ou no Google Sala de Aula. Tá? Então, essa é a atividade de formação cidadã de hoje. E esse questionamento aqui vocês vão responder num texto de no mínimo 15 linhas. E você, como tem lidado com as emoções? Você se considera uma pessoa muito emotiva e intensa? Então, nesse momento, a gente finaliza a nossa videoaula de hoje. Bons estudos, boas reflexões, e respondam lá esse questionamento que vocês estão vendo aí abaixo, através de um pequeno texto de no mínimo 15 linhas, ou através do Google Sala de Aula, ou tirando foto do seu caderno e enviando no meu privado. Um grande abraço, espero que todos estejam bem e até a próxima aula. Valeu, tchau!